Até 2009 eu fazia um trabalho com pintura, né? Meu mestrado na Unicamp foi com trabalhos de pintura em cáustica, mas eu acho que depois do mestrado eu estava com essa ressaca da pintura, né? Assim, de ter finalizado aquele trabalho e estava, acho que, querendo buscar alguma coisa diferente para trabalhar, então a xilogravura ela encaixou nesse momento, né, de ter finalizado um trabalho com pintura e com essa pesquisa para o xilomóvel. Então, 2010, 2011 eu comecei a me envolver mais com as xilos, mas logo eu procurei uma maneira de fazer essa xilogravura no meu trabalho, essa pesquisa, com cor, né, pesquisando como usar a cor na xilogravura. E percebi que a quadricromia era uma maneira de trazer de volta para a xilogravura aquelas questões que eu estava pesquisando na pintura, né? Da construção da cor e de buscar quais que eram os fundamentos dessa construção da cor. Porque cada uma dessas matrizes dessa imagem ela é como se fosse um mapa de tons, né, de cada uma das cores que vai compor a imagem, né? Então eu vou precisar construir esse mapa de tons em uma placa de madeira, ou de MDF, né, gravando com uma goiva. Então, quando eu olho para a imagem que eu estou pensando em fazer em quadricromia, eu estou pensando nesse trabalho que eu vou fazer, né? Em como que isso vai se transformar numa imagem gravada, como que isso vai se transformar numa imagem impressa e como que eu vou poder manipular essas cores, né? Eu tenho um limite de quão fina é a retícula que eu consigo fazer, né? E numa matriz maior, a minha retícula mais fina, ela é muito pequena, né? Ela fica, nessa escala, ela fica muito reduzida. Então eu consigo fazer um contraste de retículas pequenas e retículas grandes muito maior, porque aí eu consigo fazer essas retículas grandes, muito grandes mesmo, né? Eu consigo fazer umas goivadas enormes, grosseiras, né? Uns golpes assim que ficam bem evidentes. Então, quando eu estou gravando a matriz, é como se eu estivesse controlando essas manchas de cores, né? Apesar de ser um processo indireto, né? E é aí que entra a gravura, né? Essa que é a parte gráfica desse trabalho. É uma gravura com um pensamento pictórico, né? Com um pensamento de pintura, né? E tanto pelo foco estar na cor, como por essa construção da imagem em camadas de retículas, né? Apesar de não estar usando pincel, mas eu estou sempre pensando em como essas manchas de cores vão estar trabalhando, né? É claro que desde o começo eu ficava, né, tinha uma expectativa muito grande de como que ia ficar o resultado final, mas já tinha uma noção de que ia ser um trabalho muito demorado, que ia levar muitos meses, né, que eu não ia conseguir gravar uma matriz de um dia para o outro, que iam ser muitas horas de gravação para cada matriz. Então isso dá uma perspectiva de tempo, né, bem alongada. O trabalho ele te mostra o tempo que ele precisa, né? Então quando eu comecei a entender isso melhor e aceitar isso de uma maneira mais tranquila,
relação com esse tempo do trabalho melhorou muito, assim, e na verdade eu comecei a gostar bastante, né, desse tempo alongado do trabalho.